Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Vamos juntos refletir a palavra de Deus que está na liturgia de hoje. Dia 21 de março de 2025, estamos na segunda semana da Quaresma. A primeira leitura é retirada do livro do Gênesis, no capítulo 37, vai falar sobre a história de José. Vamos ver? Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador, vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: não lhe tiremos a vida, e acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isso porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaad. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja, meus amados, essa história muito conhecida de José, que vai ser vendido como escravo. Depois, Deus transforma toda a sua situação. Ele é restaurado e ajuda essa família de irmãos ali que fizeram mal para ele. É uma história muito bela. Vale a pena ler com mais cuidado. Mas aqui a gente vê, né? O que faz a inveja no coração do homem? A inveja faz com que a pessoa tente destruir o outro. A inveja é a tristeza com o bem do outro. Veja ali que José era muito querido por seu pai e os irmãos ficaram irritados com isso ao ponto de querer matá-lo. Isso deixa evidente para nós como que a inveja, em suas últimas consequências, leva ao mal de fato, ao mal material. Mas antes disso, quando o mal já começa no coração, nós já estamos pecando. Então, nesse tempo quaresmal, faça um exame de consciência e veja se você não está caindo na inveja. É um pecado grave, né? Principalmente quando levamos em conta o grau da inveja que leva a querermos matar o irmão no coração. Se chegarmos à via de fato
muito pior. Mas José, aqui, ele é uma prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos ali alguém rejeitado, perseguido, tramaram a sua morte por inveja, mas ele retorna e faz o bem para este povo. Jesus Cristo também vai ser perseguido, vai passar um tempo no sepulcro e voltará glorificado para fazer o bem a todos, abrir as portas do céu, abrir as comportas da graça, assim como José abriu os celeiros do Egito para fazer o bem para aquele povo que o havia rejeitado. A palavra de hoje vai girar em torno de Jesus Cristo sendo rejeitado e mesmo assim fazendo bem. O bem para aqueles que abrirem o coração. Mas nós vamos ver o que acontece com aqueles que não abrirem o Evangelho. Mas vamos agora para o Salmo. É o Salmo 104, em algumas traduções, 105. E o refrão diz assim: lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir, então, a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor da sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Olha só que belo salmo. Ele fala exatamente dessa leitura da história de José. A gente percebe que de todo o mal Deus tira um bem. Meu irmão e minha irmã, vamos prestar atenção nos desígnios de Deus. O mal permitido por Ele sempre é revertido em algo de muito melhor que não se compara a este mal para essas pessoas que creem nele. Os que creem no Senhor vão receber a graça no tempo oportuno, mesmo que sejam perseguidos, mesmo que passem por alguma dificuldade. Olha aí para a sua vida, vê se tem alguma coisa fora do lugar, vê se você já foi perseguido, perseguida. Presta atenção nisso e analise com calma. Espere o tempo de Deus. Ele vai vir em seu socorro, em seu auxílio. Tenha certeza disso. José tinha sonhos, né? O Salmo aqui até fala que essas profecias nos sonhos se cumpriram. Aqueles que creem no Senhor vão se comunicar mais intimamente com Ele e suas palavras serão mais claras, seja em profecias, em sinais, e vão se realizar e vão se cumprir. É importante a gente entender que Deus se lembra sempre da sua aliança. Nós é que descumprimos, nós é que caímos numa tristeza, nós é que não sabemos esperar enquanto Deus está trabalhando para tirar de todo mal um bem maior. Tem muita coisa ruim acontecendo no mundo, mas será que você vai ficar aí vendo os noticiários e caindo numa angústia, caindo numa tristeza, numa falta de fé, num desespero, que é a ausência de esperança, né? Perder toda a esperança? Não vamos cair nisso. Né? Vamos confiar mais em Deus e vamos agora refletir com o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos do 33 ao 43, depois do 45 ao 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai essa outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos.
Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário envia-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, meus amados, aqui fica bem claro também, né? A ligação da história de José, lá do Egito, com Jesus Cristo. E aqui, Jesus traz essa parábola para deixar evidente o que acontece com um povo que o nega e que não dá os frutos no tempo certo. Este dono da vinha é Deus Pai, que envia os seus funcionários, os profetas, preparando o caminho, pedindo para que as pessoas façam o bem, que corrijam a rota de suas vidas. Esses são os funcionários, os profetas. Mas eles matam os profetas, não aceitam as profecias, não aceitam os ensinamentos. E este Deus Pai, este Senhor da vinha, envia Jesus Cristo, o próprio Filho. Aqueles empregados tão corrompidos, tão desobedientes, querendo se beneficiar ali, matam o filho querendo ficar com a herança. Mas o dono da vinha, ele está à espreita, ele está olhando isso tudo. E como é que ele vai reagir diante disso tudo? Como é que ele deve reagir? Os próprios fariseus que estavam ouvindo a parábola entenderam a injustiça do que foi feito e reconhecem: este senhor da vinha deve vir, deve matar com perversidade todos esses maus e dar a vinha para outras pessoas cultivarem, para que gerem fruto no tempo oportuno. Quando Jesus coloca a parábola para uma outra situação, né? Não parece inicialmente que ele está falando diretamente deles, os fariseus conseguem enxergar a injustiça que está sendo feita com os profetas e a que eles ainda iriam fazer com o próprio Filho Jesus. E eles aí reconhecem o que merece de Deus a pessoa que comete injustiça, a pessoa que mata Jesus no seu coração. Será que hoje também, na igreja, não temos muitos fariseus em altos postos? Porque o farisaísmo é típico, né? Principalmente de quem está nos altos postos e tomam decisões por todo o povo. A palavra de Deus sempre nos deixou claro que isso iria acontecer, mas hoje se formou todo um aparato político e ideológico, até mesmo dentro da igreja, para proteger as autoridades de qualquer confrontamento sadio dentro da doutrina. Será que muitos não estão matando Jesus?
Será que não estão deixando de dar frutos para colocar no lugar outra coisa? Será que não estão querendo usar dos bens, dos dons, da autoridade da igreja que é dada por Cristo, mas sem o Cristo? Você entende que quando alguém está na igreja, na alta hierarquia da igreja, e quer falar só de política, de clima, de natureza, da criação, só quer falar de interesses relacionados com uma agenda globalista e não fala mais de Jesus? Nós vemos vários documentos em que se fala tanto de política, de discussões atuais que são justas, que a igreja deve falar sim. Mas se esqueceu de Cristo. Você procura no documento e não vê o nome de Jesus, ou vê poucas vezes. Em contrapartida, você vê tantas outras palavras que não se referem diretamente a Cristo. Será que isso não é também matar o Cristo e querer colocar a criatura e querer ficar com a herança de Cristo sem falar dele? Vamos tomar cuidado para olhar no que acontece na igreja. Será que as coisas estão sendo feitas em nome de Cristo ou em nome de um partido político, de uma agenda global, de um discurso que tem que ficar agradável para a imprensa, para receber aplausos? Será que não estão retirando Cristo aos poucos para colocar outra coisa no lugar? Vamos rezar, vamos amar todos os sacerdotes, desde o Papa até os sacerdotes da nossa paróquia, mas nós temos que rezar, porque há um combate espiritual. Há sempre a tentação de matar o Cristo para ficar com a vinha e fazer o que quiser dela. Nós não podemos ficar alheios a essa realidade. Há profetas e há o próprio Filho. Muitos profetas não ouvidos, sendo mortos, sendo perseguidos, sendo calados nas redes sociais ou em outros lugares. E o próprio Filho também sendo perseguido. Estão matando Jesus no coração das pessoas. Será que, como muitas outras palavras, a palavra que nós estamos lendo hoje, será que ela não tem uma dupla visão daquele tempo e do tempo atual? Será que essa parábola dos vinhateiros não está acontecendo hoje? Por quê? Jesus falou exatamente o que iria acontecer com os judeus. O negaram, e aí o Pai, permitiu a vinha da igreja ser cultivada por outros povos, os judeus que creram, mais os gentios. E a igreja se expandiu assim. E hoje, será que nós não estamos também matando Cristo no nosso coração? Matando Cristo, retirando Ele do centro da igreja, do centro da sua vinha? É para a gente refletir. É tempo de conversão. Mesmo que sobre apenas um pequeno resto fiel, vamos seguir os mandamentos, frequentar o sacramento e rezar. Rezar muito por toda a igreja, para que ela não seja uma vinha infértil que nega o filho do dono desta vinha. Porque seria uma punição terrível para todos os responsáveis por esse crime. Que Deus nos proteja de todo mal, nos ajude a reconhecer e a negar todo tipo de heresia, de cisma, de apostasia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Você que está acompanhando esse vídeo no YouTube, eu tenho um recadinho. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code,
você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.